Bom, boa noite. Vamos começar a voltar ao trabalho, né? E eu resolvi começar pela interpretação dos sonhos, né? Lacan diz que a gente deve ler a interpretação dos sonhos, a psicopatologia da vida cotidiana, os xistes e suas relações com o inconsciente. Pois então, agora vamos voltar no mundo psi fazendo essas coisas. Vou começar pelos sonhos. O livro Os Sonhos, aqui, né? Ele foi editado em 1900, conforme vocês podem ver. São 2 livros das obras completas e foi a partir deste livro que pôde descobrir e descentrar o homem, né? Ele compara justamente o que ele conseguiu fazer à Revolução Coperniciana, né? Copérnico foi quem mostrou que não era o Sol que girava em torno da Terra, como a gente podia acreditar, porque ele nasce e se põe, mas que na realidade é a Terra que gira em torno do Sol. Então ela não tem essa importância toda. Isso deu uma confusão danada na época e acabou dando uma grande revolução, porque a própria igreja, que era quem mandava em tudo, teve que reconhecer que as coisas não eram exatamente assim. Então, Freud compara a descoberta dele, que é o inconsciente, como uma instância, não o fato de você estar consciente ou deixar de estar consciente, mas como uma instância muito mais forte do que a vontade do sujeito e que age e interfere no mundo mental, no pensamento do sujeito e faz com que ele faça uma porção de coisas que mesmo ele sabendo que não é exatamente o que ele devia estar fazendo, é desconfortável para ele, mas ele faz, ele é aprisionado por isso. Então, Freud descobriu essa instância justamente escrevendo a interpretação dos sonhos, que na verdade o nome quer dizer a ciência dos sonhos. Né? Já mostrei, vou mostrar de novo. A ciência dos sonhos, e aí foi traduzido como a interpretação dos sonhos. Por que eu vou trabalhar com este texto do Freud? Ele é grande, são 2 volumes. Bom, mas aqui tem uma riqueza de sonhos. Aqui tem uma riqueza de detalhes. Aqui tem uma maneira da gente poder entender como é que esse inconsciente, que Lacan disse, está estruturado como uma linguagem. Quer dizer, como é que de um fonema eu somo com outro fonema, vou criando uma palavra, vou criando uma sequência de palavras, vou criando uma frase em um período, um parágrafo, e daqui a pouco eu dou uma configuração a uma circunstância que independe da vontade aparente do que eu queria. Eu não queria aquilo e aquilo aconteceu. A configuração que veio foi essa, que se mostrou foi essa. Então, Freud foi o primeiro e o único, na verdade, que permitiu que isso ficasse bem visualizado. Quer dizer, as pessoas nessa época, em 1899, que foi quando ele, na verdade, escreveu esse livro, mas ele está editado em 1900, e, aliás, eu não sei se vocês sabem, ele teve que comprar a edição inteira, ninguém quis saber disso. Ele falava da ciência dos sonhos. Por quê? Porque ele estava pesquisando sobre como é que o psiquismo funcionava, que poderes era esse, que uma instância que no projeto de 1895, que ele não editou, foi editado póstumamente, só em 1950, mas ele já tinha escrito, ele diz que parecia uma máquina que funcionava sozinha.
tinha uma vontade própria. Um dia eu leio para vocês essa frase, está no projeto. Como a gente está começando, ainda vai ter muito tempo para falar dessa máquina. Ele descobriu isso, mas ele não editou esse trabalho, ele ficou quieto. Ele descobriu essa vontade própria do inconsciente que vai dominando tudo e vai fazendo com que a gente se atrapalhe na vida, ou vai fazendo também com que a gente consiga sucessos e alcance coisas e encontre com pessoas que a gente precisava e resolva circunstâncias e decida uma equação matemática que a gente não imaginava e a gente sonha com a equação. Então, é essa instância soberana, chamada inconsciente, que até então, como vocês vão ver, ele aos pouquinhos, ele vai buscar na ciência dos sonhos. Acho natural que Freud vá para a ciência dos sonhos. Freud era um judeu, nunca negou sua origem de judeu. Freud era neto e bisneto de rabino. Freud tinha um grande conhecimento do judaísmo. E no judaísmo, o sonho é uma coisa levada a sério, né? Tem na história, por exemplo, a gente tem a história do José. O José estava lá, escravo no Egito. Um dia o faraó teve um sonho e precisava de um intérprete para aquele sonho. Ele tinha sonhado com 7 vacas magras e 7 vacas gordas. Aliás, primeiro, 7 vacas gordas e 7 vacas magras. E ele precisava que alguém interpretasse aquele sonho para ele. E todo mundo tinha medo do faraó. O faraó era muito poderoso. O faraó era um deus na terra. Então, bom, a gente sabe que tem um escravo judeu que sabe interpretar sonhos. Vamos chamar ele, né? Chama o escravo. Qualquer confusão, o escravo é que paga o pato e a gente está livre disso. Muito bem, chamaram José. E José disse ao faraó: as 7 vacas gordas é porque o senhor vai ter 7 anos de muita fartura no Egito. Muita riqueza, muita prosperidade. E as 7 vacas magras é o que vem depois. Então o senhor se prepara nesses 7 anos de fartura para suportar os 7 anos. Bom, deu certo. O José interpretou certinho o sonho que pulou do inconsciente do faraó, avisando ao faraó o que estava acontecendo com o Egito, e a partir daí o José alcançou um posto importante ao lado desse faraó, como um conselheiro até econômico do faraó, né? Então, o sonho é levado a sério em várias culturas, em vários lugares. Mais tarde, se a gente se interessar por seguir nessa linha de trabalhar com sonhos, a gente pode abrir uma segunda vertente. Por um lado, a gente vai seguir com as manifestações do inconsciente, ou seja, vendo a psicopatologia da vida cotidiana, os xistes e suas relações com o consciente. Então, a gente terá visto uma grande gama de toda a sintomatologia da existência dessa instância autônoma, que eu vou começar com os sonhos, porque, conforme eu já disse, foi a partir da Traumdeutung, Traumdeutung, que Freud, da ciência dos sonhos, que Freud descobriu a existência dessa instância e postulou, mas é só no capítulo 7º, a gente vai passar por vários passeios dele pelos sonhos e por várias tentativas dele associar, e ele vai entendendo que é uma língua que é falada através do sonho. O sonho traz uma mensagem, como se fosse aquelas mensagens em hieroglifo. Freud gostava muito do Egito. Então ele vai descobrir que, de fato, o sonhante, na verdade, está trazendo um recado que a barreira da censura, mais tarde ele vai postular melhor isso, impede que a pessoa diga para si própria, isso assim, assim. Então, como é que ela diz para si própria? Ela diz através do sonho. Freud começa a pesquisar o sonho das pessoas que o procuravam, que tratavam com ele, porque ele precisava
voltar a atenção dele, porque ele estava tratando de fenômenos psíquicos muito graves naquela época e incompreensíveis para a medicina. Então, é assim que uma das coisas que ele vai pesquisar são os sonhos. Ele anda e chega nos sonhos. E, bom, eu vou por aqui, né? Mas ninguém comprou essas edições, essa edição desse livro dele, e ele comprou todo. Depois, ela deve ter valido um dinheirão em leilão. Nós vamos começar por aqui, vamos começar lendo fragmentos, talvez lendo o texto todo em certas horas, conforme vocês já estão acostumados comigo fazendo, lendo, só que dessa vez vamos parar, ler e comentar. Quando que nós vamos terminar de ver os sonhos? Não sei, a gente sonha todo dia, por que tem que ter pressa de terminar a interpretação dos sonhos? Quem tiver pressa, lê tudo e pode acompanhar a discussão por aqui, tá certo? Então, a gente começa hoje a trabalhar com a interpretação dos sonhos no mundo psi, chamada pela tradução interpretação dos sonhos, na verdade ciência dos sonhos. Lacan mantinha a noção de ciência dos sonhos, ciência do saber, né? O saber sobre os sonhos, como é que você tem esse domínio, né, de trabalhar com o sonho. E é isso que nós vamos ver, as coisas que o Freud vai dizendo, deduzindo. Olha, eu acho isso, eu percebo isso, eu vejo isso. E aí ele vai contar vários sonhos. E esses sonhos são muito importantes para a gente ir conhecendo, porque esses sonhos é que vão dando para nós vários engates dentro dos teóricos que falaram. Falou do sonho da monografia botânica. Falou do sonho da injeção de Irma. E todos esses sonhos têm muita importância. Então, a gente vai passar agora. Tem uma parte teórica e bastante grande e ele é progressivo, até que nós vamos chegar no capítulo 7º e vamos ver a importância dele quando ele postula, desenha, mostra como é que funciona esse aparelho. De uma maneira bastante primitiva, mas ele mostra, tá? Depois a gente pode também seguir, abrir um espaço quando o Lacan vai trabalhar com o sonho do capítulo 7º e num dos seus seminários a gente pode, nesse momento, evoluir para esse lado. A gente pode, enfim, em certos sonhos ir evoluindo para certas coisas que a gente vai descobrindo a partir do próprio Lacan ou de outros teóricos que trabalharam com isso, tá bom? Bom, boa volta para vocês. Vamos ver como é que a gente leva o nosso trabalho a partir de agora. Um grande beijo. Tchau.